Coaching! Seja muito bem-vindo a essa aula que você vai aprender como fechar 5 clientes em 30 dias. E eu quero te dar os parabéns, porque você já está num time diferenciado, você está no time das pessoas que agem. Só de você ter dado o primeiro passo e ter tido interesse para assistir essa aula, você já está no time das pessoas que agem. E as pessoas que agem são aquelas pessoas que performam e que têm sucesso. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou a Francine Mioso, sou mentora de coaches e para mim é uma honra poder estar aqui trazendo esse conteúdo hoje, que eu não tenho dúvida. Se você seguir o passo a passo que eu vou te passar aqui, você de fato vai gerar esse resultado lá no final, ok? Eu quero fazer um combinado com você antes de começar essa aula. Primeiro, eu quero que você tenha um caderno em mãos, um caderno para anotar todos os insights e o passo a passo que eu vou te dar aqui nessa aula. E outra coisa que eu quero combinar com você, não pule processos. Por quê, pessoal? Porque muitas pessoas se perdem exatamente nessa parte de pular processos, de pular o planejamento, e eu não quero que você cometa esse erro. Então, o que acontece? A pessoa está aqui e o objetivo dela é chegar aqui. E aí, o que as pessoas fazem não dá certo e elas se frustram. Elas se frustram com vários treinamentos que elas fazem, elas se frustram com os resultados delas. Elas fazem isso, ó. Ao invés de percorrer aqui, ó, o caminho, tá? Qual é o normal? É vir pelo caminho, é chegar aqui, depois eu subo pra cá, aí depois eu tomo algumas ações que vão me levar pra cá e outras ações que vão me levar pra cá, até que finalmente eu vou chegar no meu estado desejado. O que as pessoas fazem que acabam se frustrando? Isso aqui, ó. E como se chama isso? Isso se chama atalho. Atalho. Então, é isso que eu quero falar com você. Não pegue atalho. Não pegue atalho porque não vai dar certo. Muitas pessoas, muitos coaches não conseguem performar na carreira, não conseguem evoluir na carreira de coaching porque querem pegar atalho. Querem pegar atalho. Eles não entendem que eles precisam sair daqui e dar um passo para cá. Depois desse passo, eles dão outro passo para cá, outro passo para cá, outro, e aí eles chegam. E eu vou falar uma coisa para você. Esse primeiro passo aqui, ó, é o mais trabalhoso. É o mais trabalhoso. Acredite. Mas depois, os próximos passos, eles vão ser muito, muito mais tranquilos de você andar. Então, é muito importante que você dê esse primeiro passo, saia da onde você está agora e vá para o primeiro degrau. Mas, Francine, por que você resolveu trabalhar com coaches? Por que você resolveu dar essa aula? Pessoal, eu já sofri muito quebrando a cabeça para entender de fato a melhor forma de converter clientes. Antes, eu sempre tive, desde que eu me formei, eu tive uma agenda muito disputada, eu tive uma agenda muito cheia. Por quê? Porque lá depois que eu me formei, eu dei muito pro bono. Eu dei muito pro bono, porque eu queria me tornar melhor naquilo, eu queria me tornar o melhor que eu poderia naquilo que eu me propus a fazer. Então eu queria ficar uma coach incrível, eu queria ter perícia naquilo. Então o que eu entendia, Francine, você precisa dar muito pro bono, treinar muito, para quando você começar a cobrar, você realmente ter uma entrega extraordinária, você realmente gerar resultado na vida das pessoas. E realmente, naqueles pro bono eu dei o meu melhor. E eu tive resultados incríveis com os meus clientes de pro bono. E aí o que aconteceu? Esses clientes começaram a me indicar para outros clientes que começaram a vir e eu comecei a fechar os meus primeiros processos de coaching. Os meus primeiros processos. E aí eu já comecei com uma agenda lotada. Então, depois de muito lotar a agenda, eu comecei a dar
sessões experimentais. Ou você pode chamar de sessão VIP, de sessão de alinhamento, de sessão estratégica, como você quiser. Mas nada mais é do que aquela sessão que você chama o teu cliente para apresentar o processo de coach. Então é muito complicado você falar para o teu cliente no meio da rua que você tem um processo que vai transformar a vida dele. É muito mais fácil você fechar um processo dando uma sessão experimental, uma sessão VIP, uma sessão bônus, para que ele possa viver o processo e entender o quanto esse processo pode transformar a vida dele, do que fechar assim no boca a boca, na rua, informalmente. Então eu comecei a trazer clientes para fazer sessões experimentais comigo. E eu cheguei a um ponto em que 99% dos clientes que sentam na minha frente fecham o processo. É muito difícil hoje alguém sentar na minha frente e não fechar o processo de coaching na minha sessão experimental. E eu cheguei ao ponto hoje que eu cobro a minha sessão experimental. Eu cobro. Eu não dou mais a sessão. E você vai chegar nesse ponto. Eu sei que por muitas vezes você deve ter desanimado, você deve ter se frustrado. Por quê? Porque lá na tua formação em coaching, a promessa que se gera lá dentro é uma promessa extraordinária. Olha, você vai sair daqui, você vai cobrar no mínimo 3.600 o teu processo de coaching. Você vai cobrar 3.600 no teu processo de coaching. E você pode fechar no mínimo 5 clientes por mês. E aí eu faço o cálculo, eu tenho aí aproximadamente 18 mil reais por mês. É um belo salário, não é? É um belo resultado. Só que aí o coach cria a ilusão na cabeça dele. Eu vou sair da formação hoje, aqui ó, eu tô aqui, vou sair da formação e aqui eu vou dar um passo e eu já vou estar ganhando isso aqui. Só que eles não se dão conta que eles têm que dar todos esses passos antes para poder chegar, e é aqui que eles têm que chegar. E são esses passos que eu quero te ensinar hoje, nessa aula, porque eu não aguento mais ver coach decepcionado, frustrado, porque não sabe ou não consegue se vender, porque não consegue ter clientes, porque não tem segurança para de fato passar seu preço, para de fato converter a sua sessão. Então vem comigo, caderno e lápis e caneta na mão, e vem comigo que eu vou te passar esse passo a passo. Então vamos lá, pessoal, anotem aí, deixa eu apagar aqui, tá? E aí eu vou começar te falando, você precisa preparar a tua jogada. Eu vou deixar aqui o desenho para você entender o passo a passo, tá? Então aqui é o teu estado atual, aqui é o teu estado desejado. Então, o primeiro passo que você precisa dar nesse momento, esse passo você já pode dar agora, é preparar o teu terreno, preparar a tua jogada. Preparar a tua jogada que ela tá aqui, ó. Certo? Como é que eu faço isso, Francine? Primeiro passo, você precisa de um posicionamento. Então, primeiro, posicione-se. Posicione-se. Você precisa se posicionar. Você precisa criar um nicho de mercado. As pessoas precisam saber exatamente qual dor você vai resolver. Qual problema você vai resolver? Porque o teu cliente, ele vai comprar o teu resultado. Ele vai comprar a resolução para o problema dele. E se você não tiver a resolução do problema dele, ele não vai te comprar. Ele não vai te comprar. Então você precisa definir teu nicho. Ah, vou ser coach de relacionamento, vou ser coach de saúde, vou ser coach financeiro. E entenda, você precisa ser congruente com o teu nicho. Não adianta você ser coach financeiro e ter a vida financeira totalmente bagunçada. Por exemplo, eu falava muito para pessoas que têm ansiedade. Mas por quê? Porque a minha história tem isso. Eu tive um quadro de síndrome do pânico, eu tomava pilhas de ansiolítico, pilhas de antidepressivos, e com o coach, eu saí desse quadro. Então eu tenho e tinha naquela época perícia para falar com essas pessoas.
Então você precisa ter perícia no nicho que você escolher. E escolha um nicho, escolha. E aí, você precisa dar mais um passo. Escolheu, definiu o teu nicho. Você é coach de relacionamentos. Aí, você vai começar a falar com essas pessoas nas redes sociais. E você vai dar mais um passo. Ok? Você vai falar com essas pessoas nas redes sociais. Só para essas pessoas. Pessoal, não seja coach motivacional. Não seja coach motivacional. O coach motivacional é o que mais tem por aí. Falam que o mercado de coach está saturado, mas ele não está. O que está saturado é o mercado de coach motivacional. Pessoas que não têm perícia nenhuma naquilo que fazem e acabam postando nas redes sociais e trabalhando o todo. Aí tu olha na rede social dessas pessoas, só tem frase motivacional o tempo todo. O histórico dela é só frase motivacional. Se olha os stories dela, ela tá lá dando um conselho. As pessoas não querem isso. As pessoas querem que você seja específico. Então, pelo amor de Deus, já anota aí no teu caderno. Não sou coach motivacional. Eu sou um especialista em algum nicho que você já tem definido. E aí você já deu mais um passo. E começou a falar com esse público. Como, Francine, eu começo a falar com esse público? Gerar conteúdos nas redes sociais. Gerar conteúdos escritos. Você gera lá um card. Um dia você gera um card e daí um conteúdo escrito embaixo. Falando sobre relacionamento, ou falando sobre saúde, ou falando sobre finanças. Outro dia você faz um vídeo falando sobre esse assunto. Francine, mas eu não tenho tanto assunto assim para falar sobre isso. Estude, pesquise, se torne perito no nicho que você escolheu. E a partir do momento que você se tornar perito, você vai dar mais um passo, porque você vai conquistar o seu diferencial. Você vai ter um diferencial. Ok? Então, já vou falar de diferencial, gente, mas recapitulando, você precisa gerar conteúdo nas redes sociais. Por quê? Porque o teu público você vai atrair. Por exemplo, sou coach de saúde. Você vai atrair pessoas que estão com problemas de saúde. E essas pessoas vão ir no teu Instagram, no teu Facebook, nas tuas redes sociais e elas vão pesquisar lá conteúdo. E você precisa gerar um conteúdo que realmente agregue na vida dessas pessoas. Que essa pessoa leia e entenda, nossa, realmente isso faz sentido. Isso eu posso usar na minha vida já a partir de agora. E aí, você cria um gatilho na pessoa chamado gatilho de reciprocidade. A pessoa vai continuar acompanhando o teu conteúdo. Porque ela sabe que esse conteúdo vai agregar para a vida dela. Que você realmente é diferenciado, que você realmente tem uma entrega, ok? Então, isso é preparar o terreno, ok? Até aqui você está preparando a tua jogada tá aqui, ó. Ok? Então, qual que é o último pontinho? O último pontinho é ter um diferencial. Eu quero que você se questione. O porquê hoje o meu concorrente vende e eu não vendo? O que faria? Pode anotar essa PPS. Por que tem gente lá performando e eu não estou performando? Porque essa pessoa tem um diferencial. Anote essa PPS. E eu quero que você escreva aí qual diferencial esse teu concorrente tem. E eu quero que você anote outra PPS. O que faria o meu cliente fechar comigo e não com o meu concorrente? Você precisa ter um diferencial. Pessoal, essa semana eu ganhei uma flor do meu marido. Eu até não tenho ela aqui, senão eu mostraria nessa aula. Essa flor, ela não veio só um buquê de flor comum, como todos os outros, 90% das floriculturas fazem. Veio um buquê embaixo e em cima veio tipo um balão e vários balãozinhos dentro. Eles criaram um cartãozinho preto com escrita dourada, que a pessoa pode ligar para lá, comprar a flor e eles mesmos gravam o cartão, a mensagem que você quer. Olha o diferencial desse produto. E aí é que eu te falo, tem muito coach no mercado.
mas são poucos os que são especialistas, são poucos os que têm um nicho, são poucos os que falam com esse nicho e são poucos os que têm um diferencial. Em qual parte você está? Então, 5 clientes em 30 dias. Primeiro você tem que fazer esses 3 passos aqui, ó. Esses 3 passos. Para depois começar a estratégia agora que eu vou passar para vocês. Coach, então, você já gerou a tua jogada, você já preparou a tua jogada. Agora a gente vai para a segunda parte. Qual é o segundo ponto? Gerar leads. O que são leads? Leads são clientes, são contatos, pessoas que se interessam pelo teu produto. Então o que você vai fazer nessa parte? Você vai, primeiro, escolher 2 redes sociais para trabalhar no início. Por quê? Porque senão fica muita coisa. Quando você escolher uma rede social, você precisa trabalhar e trabalhar ela muito bem trabalhada. Lembra do ter um diferencial? Do ter perícia? Da entrega extraordinária? Então, é isso. Escolha 2 redes sociais. Vamos supor que seja o Facebook e o Instagram. Ok? Além disso, temos o WhatsApp, que todo mundo usa, né? Então você vai ter 3 meios para gerar leads. 3 meios: Facebook, Instagram, WhatsApp. Como eu vou fazer isso, Francine? Primeiro, aqui você já vai estar gerando conteúdo gratuito para essas pessoas. No WhatsApp você também pode estar gerando. Se você fizer um grupo e jogar todo mundo que você conhece lá pra dentro. Ah, sou coach de saúde, defini meu nicho como saúde, defini meu nicho como finanças. Vai jogando conteúdo de finanças, vai jogando conteúdo de saúde, tudo lá pra dentro do grupo. Quem ficar é porque tem interesse real no teu conteúdo. O que você vai fazer para que esses leads venham fazer uma sessão experimental com você? Você vai fazer uma mensagem automática. A minha mensagem era: parabéns, você acaba de ganhar um bônus, uma sessão exclusiva comigo de coaching, onde você poderá fazer todo o alinhamento da sua vida, onde você poderá fazer teu planejamento, traçar metas e objetivos e, além disso, conhecer como o coach funciona. Era uma coisa assim, mas você pode fazer uma mensagem tua, lembra? Precisa ter a tua identidade, ok? Você vai pegar essa mensagem e vai começar a disparar no Face, no Instagram e no WhatsApp. Você pode fazer até um cardzinho bonitinho, tá? Escrito isso com a tua foto. Olha a autoridade que cria quando você coloca a tua foto. E, gente, não economize. Não economize. Dispare para todos os leads. Até aquele lead que você acha que nunca, jamais iria querer fazer uma sessão de coaching. Dispare para todos. Lembra, o não você já tem. O não você já tem. E se você, coach, não sabe ouvir não, ou você aprende ou você desiste de profissão. Porque quem trabalha, pessoal, com desenvolvimento humano tem que entender que muitas vezes a pessoa não está preparada para fazer um processo de coaching. E ela vai dizer não. E se ela disse não, deixa essa pessoa ir. Deixa ela seguir a vida dela e que venha o próximo cliente. Ok? Então você não vai economizar. Você vai gerar vários cards e vários convites para essas pessoas virem fazer uma sessão experimental com você. E aqui, com essa estratégia, que eu gerava os meus leads e vários leads, muitos. Ah, Francine, acabei os leads do meu Instagram. Por exemplo, você está falando de finanças. Vai na página de alguém que fale de finanças. Pegue as pessoas que tem lá e mande o card para essas pessoas. Ofereça sessão experimental. Sessão VIP, sessão pro bono, o nome que você quiser. Eu chamava de sessão bônus. Você está ganhando um bônus. A pessoa tem que entender que ela está ganhando algo de muito valor. Entenda, quando você
você for gerar essa mensagem, a pessoa tem que entender que ela está ganhando algo extraordinário, algo de muito valor. Lembra lá da escadinha? Vamos lá. Então eu tô aqui, né? Aí eu fiz o meu planejamento, andei 13 escadinhas, né? Aí depois eu gerei meus leads. Sim ou não? E agora é o último degrau. Eu vou chamar essa pessoa para uma sessão experimental. E a pessoa aceitou. Eu gerei os leads. Eu tenho várias sessões marcadas. Pessoal, você coach tem que ter uma agenda. Você precisa ter uma organização. Então tenha lá a tua agenda e marque. Vamos supor que você marque 4 clientes por dia? 4 sessões experimentais por dia? Certo, dá pra fazer perfeitamente. Eu gasto 1 hora e meia pra fazer uma sessão experimental. Dá pra fazer 4 por dia perfeitamente. Então vamos jogar 4 sessões experimentais por dia que você faça. Vamos supor que você feche um desses 4 e você entende que você vai receber 3 nãos para receber um sim, ou às vezes até mais. Ó, segunda você fez 4, terça você fez 4, quarta você fez mais 4 e muitas vezes você recebeu 12 nãos para receber um sim. E tá tudo bem? Tá tudo certo? Ok? Deixa o cliente passar e que vem o próximo. E você vai gerando leads. Pessoal, quem desiste é quem acha que é fácil, que é simples, mas não é. Gente, como é que eu faço essa sessão experimental? Eu preciso cuidar algumas coisas. Em uma aula eu não vou conseguir explicar exatamente o passo a passo de uma sessão incrível, da sessão que eu faço que converte 99% dos meus clientes. Mas, já adiantando, tenha uma embalagem adequada. Se vista de forma congruente. Se a pessoa aceitou, você já pode gerar uma degustação de perfil comportamental para ela. Ok? E aí, você já fala que é outro bônus. E perfil comportamental, você já fala que é outro bônus. Olha, eu tô te dando outro bônus. Você vai descobrir qual é o teu perfil respondendo esse questionário. E eu vou conversar contigo na sessão sobre ele. E aí você já vai saber o perfil do teu cliente. Sabendo o perfil dele, você já entende mais ou menos como tem que ser a tua embalagem. Ah, uma pessoa muito influente. Então eu tenho que vestir mais colorido, mais despojado. É uma pessoa dominante. Eu preciso trazer mais cores fortes, mais autoridade. E se o teu cliente for dominante, você só vai conseguir fechar o processo com ele se você for mais dominante que ele, mais autoridade do que ele. Estável. Você vai se vestir de forma mais solta, um azul, uma forma mais tranquila, que traga mais paz. Se for um conforme, alinhado, totalmente alinhadinho, terno, gravata, mulher, terninho. Então, primeiro passo para essa sessão aqui ser incrível, embalagem. Ah, Francine, mas é online. Perfeito! Você mesmo assim tem que ter embalagem. Ou você vai atender teu cliente online de pijama. Ele não vai fechar o processo com você, ok? Então a mesma coisa. Só que o online você precisa cuidar mais desse quadrado aqui, ó, tá? Mulheres, ter uma maquiagem bacana, um corte de cabelo legal, com um aspecto saudável. Homem, tá com a barba aparadinha ou feita, o cabelo feito, tá alinhadinho, ok? Porque ninguém vai contratar uma pessoa toda jogada. Afinal, você trabalha com estilo de vida, você trabalha com alta performance. E aí, como é que eu vou passar alta performance? Eu vou ensinar alta performance para alguém se eu tô toda bagunçada? Se eu não cuido de mim? Se eu não cuido da minha estima? Então, embalagem. Segundo, psicogeografia. Se a sessão não for online, a mesa precisa estar limpa. Precisa ser num ambiente agradável, num ambiente que não distraia a pessoa. Se for online, a mesma coisa. Pense se eu estivesse gravando essa aula com uma bateria da escola de samba aqui atrás. Não tem lógica.
Então precisa ser um lugar silencioso, em que só esteja você, em que a internet, certifique-se da internet. Pensa você tá no meio de uma ferramenta e a internet cair. Você acaba com o teu processo ali. Você acaba com o teu processo ali. Então, os dois principais pontos para você começar essa sessão. No decorrer da sessão, entenda a dor do teu cliente. Entenda a dor do teu cliente. Provavelmente, ele vai lá para resolver um problema do teu nicho. Ah, sou coach financeiro. Ele tem algum problema financeiro. Faça PPS para que ele possa entender como vai ser a tua vida daqui a 3 anos, se as tuas finanças continuarem assim. Como vai ser a tua vida daqui a 3 anos e a vida dos teus filhos, a vida da tua esposa. Como vai ser o futuro dos teus filhos se você continuar com as tuas finanças assim? Você precisa trazer consciência para ele da dor dele. Exatamente onde está a dor dele é que você precisa trazer a consciência do que vai acontecer se ele continuar vivendo isso. Então, muita PPS nessa sessão. Muita PPS nessa sessão experimental. Ao final dela, você precisa passar o seu preço de forma firme. Vamos supor que o teu processo seja R$3.600. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Você vai olhar para o teu cliente, sério, sem rir, sério, e vai falar: eu queria perguntar para você, o quanto você se vê comprometido nesse processo? O quanto você se vê comprometido realmente em atingir resultados diferentes para a tua vida? Em parar de viver tudo isso que você me relatou aqui e viver o extraordinário. O quanto você está comprometido com isso? E aí o teu cliente vai falar: não, eu estou totalmente comprometido. E aí você já sabe que é um cliente de fechamento. Se ele falar: não, eu realmente não sei se é o momento, deixa ir, ok? Teu cliente falou: ah, não, eu tô totalmente comprometido. Ok, então me responde uma coisa: o porquê você acha que eu sou a pessoa certa para de fato fazer esse processo com você e te dar essa transformação incrível? E aí, quando o teu cliente começar a responder essa pergunta, ele já tá te comprando. Depois que ele acabou de responder, você fala: ok, tendo em vista que eu tenho alguns horários só na minha agenda, eu vou disponibilizar um horário para você. E o valor do meu processo de coach é R$3.600. E você para e fica olhando para o teu cliente. Você não fala mais nada. E é para criar o silêncio constrangedor. Você vai criar esse silêncio constrangedor. E o teu cliente vai te responder. Ele pode fechar na hora, ele pode pedir para parcelar. Ah, mas ficou muito alto para mim. Eu não consigo pagar esse valor. Ok. Qual o valor que fica bom para você? Ah, o valor que fica bom para mim é R$1.000. Olha, esse valor eu não consigo, mas eu consigo fazer R$3.000. Eu te dar um desconto aqui de R$600 e ainda eu consigo parcelar isso para você, para que você realmente possa transformar a tua vida, para que você realmente possa viver isso, porque você merece. E aí, conforme as tuas condições e o valor do teu processo, você vai negociar com o teu cliente. Lembra, o teu cliente não pode sair da sala se ele demonstrou interesse. Se ele demonstrou interesse e abriu para negociação, ele não pode sair da sala sem fechar com você. Por quê? Você sabe me responder por quê? Porque o fechamento, pessoal, a compra, ela é emocional. E depois que o teu cliente sair da sala, ele vai começar a usar o racional. E quando ele começar a usar o racional, ele vai pensar: não, realmente, é uma loucura. Se eu gastar esse dinheiro todo, daqui a pouco eu não vou ter para tal coisa e tal. E ele vai desistir. Então, se ele deu abertura para negociação, ele não pode sair da tua sala sem o fechamento. E aí você que vai ter que entender até qual valor você pode chegar. Você pode usar várias técnicas de vendas que não dá tempo de eu explicar aqui para você, mas tem várias técnicas de venda para contornar tudo isso daqui que eu uso, inclusive, na minha sessão experimental. Incrível, que depois de vários anos pesquisando, eu cheguei numa sessão redondinha exatamente como fazer ela. Mas pessoal, é isso.
É isso que eu tinha para explicar para vocês nessa aula. E se você fizer esse passo a passo, se você fizer o teu planejamento, tá? Teu planejamento. Então, vamos recapitular. Qual é o planejamento? Definir um nicho. Definiu o nicho, criou o conteúdo para esse nicho. Criou o conteúdo para esse nicho, se colocou como diferencial, estudou esse conteúdo, virou perito nesse nicho. Virou perito nesse nicho, gera leads. Gera leads. Como? Captando lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Criando uma mensagem, um card, chamando a pessoa, dizendo que a pessoa ganhou um presente. E chamando para uma sessão bônus. Ou o nome que você quiser. Lembra, isso precisa ter a tua identidade, ok? Gerou os leads, organizou espaço na tua agenda e começou a fazer sessão experimental, ok? E depois a sessão experimental de fato, a sessão para fechamento. E aí, com a experiência, você vai aprendendo realmente os macetes dessa sessão. E se você fizer esse passo a passo, você vai chegar aqui, ó, gente, eu risquei todo o quadro, tá? Mas tá tudo certo. Mas eu acho que dá dando pra entender. Você vai chegar aqui, ó, no teu estado desejado. Você vai ter fechado os 5 clientes em 30 dias. Show? Então, pessoal, era isso. Eu quero agradecer por você ter ficado nessa aula comigo, por você ter assistido ela. E pode ter certeza, a minha maior gratidão vai ser você colocar isso aqui tudo em prática e chegar aqui. E se você fizer o passo a passo, eu te garanto que você vai chegar aqui. Lembra, não pegue atalho, não pule nenhum desses passos, porque senão não vai dar certo. Faça o passo a passo, atinja o teu resultado e depois compartilhe comigo. Tá bom? Sucesso, coach! E estamos juntos nessa caminhada.